Hello and welcome back! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Inglês com a Grazi. E se você quer aprender a montar frases que impactam, este vídeo é para você. E por que essas frases impactam? Elas impactam porque a maioria dos intermediários não domina esta técnica. Então, se você quer aprender a como montar frases que impactam na técnica, don't go away and let's get started depois da vinheta. E antes de começar com o conteúdo, eu gostaria de destacar que este aulão, e por isso que é chamado de aulão, é um pouco diferente do que você tem visto aqui no canal, porque é impossível, espero que você saiba disso já na sua vida, é impossível construir coisas grandes em pouco tempo. Então, o conteúdo que você vai aprender aqui nesta aula, você vai levar por semanas, por semestre, por anos com você. É impossível que você aprenda algo tão bem em apenas 1 hora ou 2 horas. Você precisa praticar e olhar e começar a reconhecer. E eu vou falar sobre tudo isso. Então, este aulão é para você que está cansado de estudar e não conseguir sair do lugar. Porque muitas vezes você não quer olhar para alguns conceitos. E se eu posso te dar um conselho, não fuja dos conceitos. Todo o aulão de hoje será embasado no conceito de uma palavrinha muito pequena, mas que faz muita diferença no seu aprendizado. E eu sei disso porque há 13 anos eu ensino pessoas que estudam inglês há anos e não saem do lugar. E quando eu digo anos, eu não estou exagerando, eu quero dizer 3, 4, 5, 6, 7 anos ou até mais. E tá tudo bem, mas eu vou te deixar uma dica. Pense que às vezes você não precisa de mais, você precisa consolidar, solidificar, usar, reconhecer o que você já sabe. Todo o conceito da aula de hoje está baseado em uma palavrinha muito pequenininha. Mas antes que eu entre para o conteúdo técnico, eu quero te convidar para uma reflexão. Não estou te enrolando, nós precisamos construir um pensamento. Tá? Então eu vou trazer alguns dados para que você pense, reflita e dê mais valor a essa aula. Porque se você realmente aprender a usar e analisar as coisas da forma que eu vou te ensinar aqui nesta aula, você vai mudar o seu jogo. Então preste atenção, vou trazer alguns dados. De acordo com um estudo realizado pelo Consulado Britânico, eu acho que foi o ano passado, eu vou deixar o link da matéria aqui na descrição, apenas 1% dos brasileiros fala inglês fluente. Vou deixar aqui na descrição também um outro dado de uma matéria que diz que a maioria dos intermediários mentem em uma entrevista de emprego. O que é triste. Agora pensa comigo, se apenas 1% da nossa população realmente fala inglês e se a maioria das pessoas mente que fala inglês e realmente não fala, não é realmente possível aprender inglês em pouco tempo, em apenas 6 meses. Não é possível adquirir a fluência em 6 meses. Eu quero que você entenda isso para que você valorize melhor as aulas conceituais, as aulas que vão mudar a sua forma de pensar, assim como essa. Calma que a gente já vai entrar no conteúdo, mas antes eu quero te convidar para mais uma reflexão. Você sabia que nós falamos pelo menos 7.000 palavras por dia? E se nós falamos pelo menos 7.000 palavras por dia, você acha mesmo que 5, 10 palavrinhas como sujeito, verbo, objeto, adjetivo, artigo, advérbio, infinitivo, gerúndio, enfim, você acha mesmo que entender o conceito dessas palavrinhas vai te ajudar ou vai te atrapalhar na hora de falar inglês? Vai te ajudar, vai organizar a ordem das palavras na sua cabeça, porque a ordem das palavras no inglês é completamente diferente do português. E existem apenas 2 caminhos de se fazer as coisas no inglês. É muito mais fácil que o português. A gramática é fácil, difícil é a pronúncia. No more talking, let's get started. Então, qual é a palavrinha que embasa todo o conceito desta aula? To. E acredite em mim, se você entender o conceito desta palavrinha to, você vai limpar as suas frases, construir frases melhores e aprender definitivamente a como montar frases que impactam. E a primeira coisa que eu gostaria de pontuar sobre essa palavrinha é a pronúncia. To, e não to. Não faça o bico to, não diga to, e sim to.
neutralize os músculos da face aqui dessa região e diga to. Então não é to. Isso é sobre a pronúncia. Agora o conceito, preste atenção. O to possui duas funções diferentes no inglês, a de infinitivo e a de preposição. E o que é infinitivo? No português são os verbos que terminam em er, ir, ar. Por exemplo, trabalhar, to work. O to acompanha o verbo, ele está sempre antes do verbo. Fazer, to do. Estudar, to study. Ir, to go. Então, ele pode ser o infinitivo quando ele está antes do verbo, como eu acabei de dizer, e quando ele é preposição, quando ele está após o verbo. Veja bem, I have to go to the supermarket. To go, ir. To go to, ir ao. I have to talk to my students. To talk, falar. To talk to, falar com. Você pode aí usar with, pode também. Olha esta frase, I don't have to listen to you. To listen, ouvir. To listen to, ouvir você. No português não precisa de nada, mas no inglês é necessário. Então é muito importante que você aprenda o infinitivo e preposição, porque o brasileiro faz o quê? Deixa todos esses to's de fora, e isso é muito feio, Você precisa aprender a dominar preposições. Você vai conseguir fazer isso da noite para o dia? Não, mas com explicações, com passo a passo, como eu vou te falar hoje e em outras aulas, também você vai conseguir, e com certeza. Mas entender quando to é infinitivo e quando to é preposição não é a única coisa que vai te fazer sair do lugar. O que vai realmente te fazer sair do lugar é entender que existe uma segunda forma de infinitivo no inglês. Como assim? Preste atenção. Na frase I love to work é trabalhar. E na frase I love working também é trabalhar. Mas quando o verbo está no ing, ele não é indo, ando? Sim, quando ele está acompanhado do verbo to be. I am working. Então ele será indo, ando, o gerúndio do português. Mas na frase I love working, esse ing, ele é uma forma infinitiva, o que é gerúndio no inglês. Então, o mais importante agora é você entender isso, que existem duas formas diferentes de se fazer infinitivo no inglês. Então, quando usar um e quando usar o outro? Nós vamos falar sobre isso detalhadamente nesta aula. Mas antes da gente continuar, você precisa realmente entender o conceito de gerúndio. O que é gerúndio no português? Nós usamos para expressar as coisas que estamos fazendo agora, no momento da fala, como I am working. Como eu já disse, ele está acompanhado ao verbo to be. You are watching me. We are studying together. No inglês, isso é chamado de present continuous ou present progressive. Não é gerúndio no inglês. O gerúndio no inglês é esse ing quando está acompanhado a outros verbos. Tudo bem? Então, I like working, eu gosto de trabalhar. I have to stop working. Eu tenho de parar de trabalhar. I enjoy working. Eu gosto de trabalhar. O enjoy quer dizer desfrutar o momento que se está passando. Então, I enjoy working. Eu gosto de trabalhar também, assim como I like working, são parecidos. Então, mais uma vez, existem duas formas diferentes de infinitivo no inglês, que é to antes do verbo ou o verbo com ing. I love to work, I love working. Então, quando usar um, quando usar o outro, quando usar o infinitivo e quando usar o gerúndio. Lembrando que essas duas formas são formas infinitivas. Os verbos terminam com ir e are. E fato é que depende do verbo. Pouquíssimos verbos como love, like e hate te permitem usar as duas formas de infinitivo. Então, dizer I like to study, I like studying, pode ser a mesma coisa. I hate to exercise, I hate exercising,
pode significar a mesma coisa também. Como saber? Como eu acabei de dizer, não existem milagres. Não existe um milagre para que você possa saber quando usar um e quando usar o outro. Não. Alguns verbos apenas aceitam o to e alguns verbos apenas aceitam o ing. E algumas vezes, quando eles aceitam os dois, existe uma diferença no significado. E para a aula de hoje nós vamos aprender 5 verbos que pedem o to, 5 verbos que pedem o ing, o conceito disso é muito importante, tá? E 5 verbos que aceitam os dois, porém o significado muda. Então vamos lá, o primeiro verbo que eu escolhi para o to é o afford. E afford significa dispor, proporcionar, dar, não ter condições de pagar. Geralmente ele está ligado a tempo ou dinheiro. Então, quando eu digo Indian schools usually can't afford to pay a good salary, eu estou dizendo que as escolas de idioma geralmente não conseguem proporcionar um bom salário, não conseguem pagar, não têm condições de pagar um bom salário para os professores, infelizmente. Quando eu digo he can't afford to do this right now, he doesn't have any time, he can't afford to do, ele não dá conta de fazer isso agora, porque ele não tem o tempo. Então, quando você diz you can't afford, pode ser tanto em relação a dinheiro como em relação ao tempo também, não se esqueça disso. Quando eu digo we can't afford to offend our customers, tipo assim, nós não temos condições de ofender os nossos clientes. Muitos estabelecimentos não tratam bem seus clientes, mas se você é um bom gerente, um bom patrão, você vai falar para os seus funcionários we can't afford to offend our customers. Próxima frase, we couldn't afford to pay the fee. Nós não conseguimos, não tínhamos dinheiro, não conseguimos pagar a taxa. I can't afford to go on holiday right now. So, afford to go on holiday right now. To go here, to go on, veja bem, não é to go to. Quando usamos to go to para lugares? Agora, a palavra holiday, ela pede on. Aliás, a palavra day, a palavra dia, gosta muito da preposição on. Pense muito sobre isso, porque ajuda. Então, lugar, go to. Você tem a palavra dia, go on. Próximo, agree. So, you agree to things, okay? I'm sure we can all agree to do that. Tenho certeza que nós todos podemos concordar em fazer isso. We all agree to travel in September. We all agree to travel in September. I did not agree to call you. I did not agree to call you. When I agree to do something, I do it. When I agree to do something, I do it. If you agree to help me, you won't regret it. If you agree to help me, you won't regret it. Próximo, seem. Seem, o verbo parecer ou dar a impressão de. Seem. Termina com M e fecha a boquinha. You seem to be doing just fine. You seem to be doing just fine. He seems to be enjoying his new job. He seems to be enjoying his new job. They seem to have plenty of money. They seem to have plenty of money. She seems to know what she's doing. She seems to know what she's doing. Ok? Próximo, pretend. Pretend não é pretender, é fingir. Pretend. Ele também pede o to. I didn't want to talk to him, so I pretended to be talking on the phone. Mas veja bem, a primeira frase tem o want. O want também pede o to. I didn't want to talk to him, so I pretended to be talking on the phone. Então, mais um aí pra conta. Anote no seu caderninho. She pretended to be reading the newspaper. She pretended to be reading the newspaper. Ela fingiu estar lendo o jornal. Lucy pretended to have a fever because she was lazy to get up. That's terrible. Lucy pretended to have a fever because she was lazy to get up. A Lucy fingiu ter uma febre porque ela estava com preguiça de se levantar. Ó, lazy
to get up. You could pretend to use the toilet to see if she's alright. Sabe aquela situação que você está em algum lugar, uma pessoa vai ao banheiro e não volta nunca mais? Então, you could pretend to use the toilet to see if she's alright or if she needs help. Do you understand? Próximo, promise. So, you promise to. E agora eu quero destacar aqui as frases negativas. Porque frases negativas de infinitivo não são don't, to not, como as pessoas fazem. E acredite em mim, a maioria das pessoas faz isso. Então, quando você quer dizer... Então, preste atenção no positivo. I promise to tell you. Ok? I promise to tell. Mas no negativo... Então, veja bem, no positivo, I promise to tell you, ok? Eu prometo te dizer. No negativo, I promise not to tell him, ok? Isso é muito importante que você pegue, que você entenda, escreva muitas vezes para que você entenda, porque a maioria das pessoas faz I promise to don't. Entende? Ou nem coloca I promise don't e fica muito feio, então não faça isso. Para as frases negativas, I promise not to let you down. I promise not to say anything. Eu prometo não dizer nada. I promise not to be late. Eu prometo não estar atrasado ou não atrasar. I promise not to lie anymore. I promise not to lie anymore. Eu prometo não mentir mais. Então, esse é bem difícil de pegar, tá? Eu não vou mentir para você. Então, o negativo de tudo isso é not to. Para todos os verbos que eu mencionei também, tá? Não apenas esse. Para todos os verbos que eu mencionei anteriormente. Ok? Então, é isso para os verbos que pedem o to. Agora, nós vamos falar sobre os verbos que pedem o ing como infinitivo. Então, vamos lá. Fancy. O que é fancy? Fancy é gostar, é estar afim. Ele é um pouco parecido com enjoy. Então, quando você diz I don't fancy going out tonight. I'd rather stay home. O fancy, ele não pede o to. Então, não é I don't fancy to go out. Não. É I don't fancy going out. É tipo, não tô afim de sair hoje. I'd rather stay home. Eu prefiro estar em casa, ficar em casa. I really fancy traveling with my daughters. Eu realmente amo viajar com as minhas filhas. I really fancy traveling with my daughters e não I really fancy to travel. Tudo bem? I don't fancy living where I live. Eu não amo morar onde eu moro. I really don't. But it's okay. Então não pode dizer I don't fancy to live. I don't fancy living. E veja bem, living, tá? Um usinho bem curtinho. I didn't fancy swimming in that water. Tipo, não gostei de nadar naquela água. I didn't fancy swimming in that water. Próximo, mind. Mind significa mente como substantivo, sim, mas como verbo é importar-se. E ele pede o ing, ele não pede o to como infinitivo. Então, você deve dizer, do you mind shutting the window, please? Você se importa em fechar a janela, por favor? I don't mind doing the dishes as long as I don't have to cook. Eu não me importo em lavar a louça, contanto que eu não tenha que cozinhar. She won't mind helping you. Just ask her. Ela não vai se importar em te ajudar, apenas pergunte para ela. She won't mind helping you. Just ask her. Do you mind getting up early? Você se importa de acordar cedo? I don't. I love getting up early. I love to get up early. I could go either way, so I do not mind getting up early because I love it. It's part of myself. I love getting up early. Let me know in the comments. Do you like to get up early? Or do you like getting up early? Let me know. Vamos conversar. Aliás, me deixe saber o que você está achando da aula. Próximo verbo. Admit. Admit que é admitir. Pede também o ing como infinitivo. He admitted stealing the money. He admitted stealing the money. Ele admitiu roubar o dinheiro. They admitted lying to everyone. Eles admitiram mentir para todos. She finally admitted telling her the truth. She finally admitted telling her the truth.
He admitted cheating on the test. Ele admitiu ter colado na prova. Porque a gente diz colar, né? Então no inglês você não fala glue, você fala cheat, que significa trapacear, significa trair. Então quando você diz he admitted cheating on the test, ele admitiu ter colado na prova. As frases são diferentes, perceba, entre o português e o inglês. No português nós fazemos as coisas de formas diferentes muitas vezes, mas se você aprender estes verbos, você já está à frente da maioria das pessoas. Próximo, deny, que é negar. Você sabia que deny é negar? E ele pede o quê? Ele pede o ing como infinitivo, ele não pede o to. Então, quando você diz she denied committing the crime, ela negou ter cometido o crime. Então, deny, ele é com Y, mas no passado você tira o Y e coloca IED, ok? Tira o Y e coloca IED. He denied making that phone call. Ele negou ter feito aquela ligação. Veja bem, no português ter feito, no inglês nada de ter feito, você já vai direto com um gerúndio. He denied making that phone call. They denied stealing the money. They denied stealing the money. Eles negaram ter roubado o dinheiro. Sandra denied talking behind your back. A Sandra negou ter falado nas suas costas, tipo, falado de você nas suas costas, falado mal de você por trás. É tudo isso que significa isso. Próximo, can't help, que é uma expressão, é muito legal. É uma expressão que significa que você não consegue deixar de fazer algo, você não conseguiu se conter, tá? Então, quando você diz, he has a lot of problems, I can't help feeling sorry for him, é que ele tem muitos problemas e eu não consigo deixar de sentir pena, de sentir algo assim por ele, o que não é um sentimento muito legal, né? Mas é isso que quer dizer. I tried to be serious, but I couldn't help laughing. Eu tentei ficar séria, mas eu não consegui parar de rir. Sabe aquele algo que você não consegue parar de fazer? Então, quando eu digo I couldn't help laughing nessa situação, eu não consegui parar de rir, eu não consegui deixar de rir. Foi mais forte do que eu. Então, quando você diz I can't help, é que é mais forte que você. I'm sorry, I'm nervous. I can't help it. Tipo, me desculpe que eu estou nervosa, mas eu não consigo fazer diferente, entendeu? Eu não consigo, no momento, deixar de estar nervosa. E quando você diz I can't help being nervous, é exatamente isso, que você não consegue deixar de estar nervoso, entendeu? I can't help it. Posso fazer nada sobre isso. Ou I can't help being nervous. Não consigo deixar de estar nervosa, ok? Agora, o mais importante que eu vou te falar sobre os INGs, uma regra que você não vai ter exceções, tá? Sempre, 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 após uma preposição, você precisa de um ING. Então, você pode apenas usar o gerúndio como forma infinitiva depois de uma preposição. Existe exceção, mas aí não vai significar a mesma coisa. Vai ter outro significado e eu não vou nem falar sobre isso. Então, preste atenção. Quando eu digo thanks for coming to this class, eu estou dizendo obrigada por vir. Todos esses INGs, eles são infinitivos, mas todos terminam em er, are no português, ok? Então, quando eu digo I won't give up studying English, eu não vou desistir de estudar inglês. Give up é um phrasal verb. Os phrasal verbs são isso, um verbo seguido de preposição. Portanto, quando você precisa de um infinitivo após um phrasal verb, tem de ser ing, porque a preposição pede ing, tá? She wants to go on working there. Ela quer continuar trabalhar lá. Go on, to go on é continuar. Are you interested in improving your English? Você está interessado em melhorar o seu inglês? Interested é um adjetivo que pede a preposição in, igual no português. Interessado em algo. Então, are you interested in
improving your English? Veja bem, a preposição precisa de um infinitivo ing. Are you fed up with studying English? Olha esse, fed up with. Eu deveria ter colocado aí o with também, né, em highlight. Mas to be fed up with é estar de saco cheio. Are you fed up with studying English? Veja bem, às vezes o phrasal verb tem duas preposições aí. É raro, tá? What are the advantages of speaking English? Quais são as vantagens de falar inglês, gente? Se você não fala ainda, não pode. Tende a aprender. What are the advantages of speaking English? There are many advantages, okay? I went to work yesterday in spite of being ill. I went to work yesterday in spite of being ill. In spite of, apesar de. E vai precisar de um infinitivo depois? ing. I went to work yesterday in spite of being ill. Agora, preste muita atenção. Esses verbos, eles aceitam os dois. Porém, o significado vai mudar completamente. Quando eu digo stop to smoke, veja bem, I stopped to smoke a cigarette. Significa que eu parei o que eu estava fazendo para fumar um cigarro. Então, eu estava trabalhando e I stopped to smoke a cigarette. Eu parei para fumar um cigarro. E quando eu digo stopped smoking, significa que eu parei de fumar um cigarro. I stopped smoking cigarettes. Significa que eu parei de fumar cigarro. Então, I stopped to smoke a cigarette. Eu parei para fumar. I stopped smoking cigarettes. Eu parei de fumar. Quando eu tenho I need to clean, o need como infinitivo, ele só gosta do to, tá? Quando eu tenho I need to clean my house, eu preciso limpar a minha casa. E quando eu tenho my house needs cleaning, é que minha casa precisa ser limpa. Entende? É diferente o significado. Quando eu digo remember to lock, veja bem esse, remember é bem legal. Remember to lock the door before you leave. Quando você diz remember to, é porque você lembrou de fazer algo antes, né? Então você vai sair, você sabe que você tem de fechar a porta e quem vai sair antes de você diz, hey, remember to lock the door before you leave, ok? Agora, quando você diz remember com ing, é quando você lembra de algo que você fez, tá? Então você saiu e alguém perguntou, fechou a porta? Sim, I remember locking the door, ok? Então se você lembrou de fazer, remember to, ok? Então, remember to lock the door. E se você lembra de ter feito, I remember locking the door. Eu lembro de ter ligado para tal pessoa. I remember calling him. Eu lembro de ter te falado. I remember telling you. Então, quando eu digo I remembered to lock the door, eu lembrei de fechar a porta. Quando eu digo I remembered locking the door, eu lembro de ter fechado a porta. Eu tenho a imagem comigo. É sutil, mas a situação é sutil mesmo. Então, quando você realmente domina esse tipo de frase, quando você entende o conceito do to, que ele traz um infinitivo, mas não é apenas to, ou é to, ou é ing, assim como eu estou te falando. Agora, o poder de verdade está nas frases em que você tem um objeto no meio disso tudo. Aqui nós temos o verbo e logo em seguida o infinitivo. I love to work, I love working. Agora vamos pegar o verbo tell e vamos colocá-lo no passado. Eu te disse. I told you to study more. Perceba este modelo, tem um objeto no meio, é completamente diferente no português. I told you to study more. O negativo seria I told you not to study more. Seria impossível. Então vamos falar uma frase melhor. I told you not to sleep late. I told you not to go to bed late. Quando nós temos esse modelo de frase em que
tem um objeto, uma palavrinha, uma pessoa aí antes do infinitivo, este modelo de frase é um modelo de frase que vai realmente mudar o seu jogo. Então, quando você realmente muda o jogo, na fase 2, a fase 1 é entender o conceito de infinitivo, dominar to versus ing. A fase 2, quando você dá o grande salto, é quando você entende frases assim, neste modelo. O verbo, o objeto e aí então o infinitivo, sendo ele positivo ou negativo. Isso muda o seu jogo, porque você pode estender isso. Esse é um modelo de frases que acontece o tempo todo no inglês. E o tempo todo as pessoas estão errando isso. Então é muito importante que você entenda isso. E por que muda tanto o seu jogo? Porque às vezes você vai precisar um to após o objeto e às vezes não. Por exemplo, I'm going to help you study more. Você poderia dizer também, I'm going to help you to study more, que eu escuto menos. Mas para a maioria dos verbos você precisa decidir se existe um to aí ou não. E como você vai saber estudando? Então, entender isso, entender este modelo e saber quando, após o objeto, você precisa de um to ou não, vai mudar a sua vida completamente. Por exemplo, I want you to study more. I need you to study more. Mas, veja bem, I'm going to have you study more. Ou I'm going to make you study more. Esse modelo ele é realmente incrível, mas para que você domine este modelo, você precisa dominar o conceito de infinitivo. Tudo bem? Se você quer saber mais sobre esse segundo modelo, em que você precisa de um objeto, me deixe saber nos comentários. Eu acho que se eu for falar disso daqui pra frente vai ficar muito pesado. Então me deixe saber aqui de verdade se você gostou, se você quer saber mais sobre esse segundo modelo. E eu espero de verdade ter te ajudado de alguma forma com essa aula. Você pode ter certeza que se você aplicar os conceitos que você aprendeu aqui, você vai mudar o seu jogo e muito. Então é isso para esse aulão. Eu espero de verdade ter te ajudado. Me deixe saber aqui nos comentários se essa aula te ajudou. Me deixe as suas dúvidas, faça as suas perguntas e vamos estudar juntos, ok? Mas é importante mesmo que você faça as suas perguntas aqui para que eu possa te ajudar ainda mais e vir com outros vídeos se for necessário também. Não deixe de se inscrever no canal se você quer assistir a outros vídeos como este, ok? Me diz se você gosta desse formato, se você gosta e tem paciência para essas aulas longas. And this is it. Thanks for watching, porque for é uma preposição e depois de preposição nós precisamos de ing. So, thank you so much for watching and I will see you next time.